Vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, pode o mortal ao ligar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração e vive a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar do dia ao fim, após os seus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor. E conta Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigiar cada instante, que o inimigo ataca sem cessar. Só com Jesus em comunhão constante pode o mortal ao céu chegar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Graças a Deus. Aleluia. O irmão Enio e sua família estão nos visitando. Por favor, faça a oração para nós. Nós não temos nenhum pedido aqui por escrito, irmãos, mas se você tem o seu, faça isso através do levantar de suas mãos. Vamos lembrar também do pai do irmão Isaac Emanuel, que passou por uma cirurgia ontem. Está se recuperando bem, mas vamos lembrar dele em nossas orações. Senhor Deus, Pai amado, ó Pai, aqui estamos, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia. Graças te damos, ó Pai, por Senhor ter nos dado essa oportunidade de estar aqui, mais esse dia, Senhor. Pai amado, perdoa, Pai, os nossos pecados. Esteja com nós, ó Pai, a cada dia. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas lutas e seja mais do que vencedor na Tua palavra. Senhor Deus, abençoa, Pai, a palavra que vai ser pregada, Pai, porque esta palavra é o assim diz o Senhor dos Exércitos, e nós cremos, ó Pai, na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém. Vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas.
Creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Pensei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo, é possível que dela me aparte. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom, Shalom. Graças a Deus, aleluia. Nós precisamos dele em nosso meio, amém? Nós aprendemos que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se você quiser marcar a leitura bíblica, São Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 18. São Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 18. Somente crer, somente crer. Vamos receber nosso pastor.
Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Mais uma manhã que o Senhor nos concede esse privilégio de poder parar, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Não podemos pensar que Deus vai conceder bênçãos inefáveis para nós na agitação. Enquanto não conseguirmos fazer o nosso espírito aquietar, nós não seremos abençoados por Deus. Você pode fazer esse teste, pode fazer esse exame na sua vida e você vai observar que todas as vezes que Deus te abençoa é porque você aquietou. Você vai orar, talvez você fica 10, 15 minutos para poder desligar das coisas daqui de baixo, para você poder falar com Ele. Muitas vezes nós oramos e a oração não passa do teto, porque nós estamos orando e um pensamento paralelo está envolvido no que está acontecendo. E aí você não consegue uma conexão com Deus. Você não consegue conectar com Ele. E, no entanto, estamos orando. Então é aquietar mesmo. Esperar que aquelas vozes se vão para podermos entrar em contato com Ele. Quem ouviu o programa das 6 horas hoje de manhã deve ter ficado um pouco assustado, mas segundo o que o Antônio disse, até onde eles sabem, alguma coisa aconteceu para sair o programa da forma que saiu. Acho que ficou o programa inteiro tocando Rio Profundo e mais os outros lá, e a gente já pensa logo o que nós não queremos que aconteça, né? Mas a hora de cada um de nós vai chegar mesmo. Quem sabe que alguém está precisando desse programa de rádio hoje. A Maria Rodrigues veio aqui no escritório querendo que eu pedisse perdão para a igreja por ela. Eu falei assim, a senhora está pensando que vai partir logo? Mas Deus não nos leva, não nos tira da terra enquanto não chega a nossa vez. Enquanto não chegar a hora para mim, Ele não me tira da terra. Enquanto não chegar a hora para você, Ele não te tira da terra. Então, nesse sentido, não precisa da gente se preocupar. Nossa oração deve ser aquela oração de gratidão a Deus pela saúde e sempre dizendo assim, Senhor, que o Senhor me mantenha com saúde até que o Senhor venha ou até que chegue a hora do Senhor terminar comigo. O Senhor afasta de nós a enfermidade e nós temos convicção que uma pessoa sadia no espírito, no corpo, na alma, ela tem uma condição maior de servir a Deus. Tem muitas pessoas que não servem a Deus porque elas são doentes do espírito. É doença no espírito. Não é nem no corpo físico, não. É no espírito. Então, se Deus nos livrar das enfermidades do nosso espírito, do nosso corpo também, você vai ver que você pode servir a Deus mesmo, de alma. E é isso que nós queremos. Quando nós reconhecemos a nossa chamada, reconhecemos a nossa eleição, então nós vivemos por ela. Muito maravilhoso. Nosso bom dia à igreja que está em Bonfinópolis, nosso abraço
a igreja que está em Vianópolis, Deus os abençoe também. E a irmã Isis, na Fazenda Olaria, com a sua família. Ficando chique, hein, irmã Isis? Até aí na Fazenda Olaria já tem internet. Que coisa chique. E agora, hein? Será que ainda vão continuar vindo na igreja ou só vai assistir pela internet agora? Deita no sofá, põe as pernas para cima, né? E traz o cafezinho, traz o biscoito frito, biscoitinho com polvilho. Uma Aparecida sempre fazia para mim, uma Aparecida Ferreira ali, né? Mas agora está ridícula, rapaz. Faz tempo que ela não leva um biscoitinho frito para mim. Nem o Eudes, mas o pai dele, né? E o pai dele está aí? Está não, né? Nem o Eudes e o irmão José trabalhando lá na minha casa, ela não leva um biscoitinho frito para mim. É minha paixão, né? E aí a Maísa fica lá, né? Fica lá na cozinha fazendo biscoitinho frito pro resto. Deus abençoe vocês aí, estou brincando. Irmã Lídia, na Fazenda Talismã. Lídia, na Fazenda Talismã. Deus abençoe, irmã Lídia. Deus possa te abençoar muito aí mesmo. Aqui, Fazenda Talismã. E Dorival e família, irmão Manassés e Quilha. Irmão Manassés, você gosta dessa sogra, hein? Eu prefiro a sogra do que a escola aqui em Bulhões. Deus te abençoe, irmão Manassés. Um abraço, irmã Quilha. Deus abençoe toda a família aí. Irmão Dorival. Aqui tem uma irmã que é apaixonada no você, irmão Dorival. Você cantando, mas o irmão Elias, como é que é? Irmão Anjo. Eu falo Anjo, né? Irmão Anjo. Eles são apaixonados em vocês cantando. E aí os irmãos do estúdio sabem que eu já estou quase enjoando de vocês cantar. Porque quase todo culto eles soltam. Irmão Dorival e irmão Anjo cantando. Deus abençoe. Eu estou brincando também. Eu gosto de brincar. Se a gente não brincar, a gente vai morrer. Se a gente brincar, a gente dura mais umas horas. Quem é fechado demais, igual assim o irmão Gésio, não brinca, não ri, né? Para fazer ele rir, você tem que fazer cócega nele. Eu não sei fazer cócega nos outros, né? Aí morre mais cedo, morre mais rápido. Então, sorria, né? Sorria. Muito bem. Nós vamos aí com o assunto da mensagem Obra e Fé Expressada. Vamos ficar de pé. Eu tenho uma mensagem ainda daquela que veio da Voz de Deus e eu estou esperando dar uma melhoradinha, mas hoje à tarde, eu tenho uma novidade. Está vendo? Esse negócio. Vai para lá, bicho. Tem um bicho que faz eu tossir. Não sei que bicho que é esse, né? Mas hoje à tarde tem uma novidade para vocês. Quem é a novidade? Não, é que eu falei com o irmão Dair Henrique, falei, irmão, eu estou precisando de descansar, de economizar para ver se acaba essa rema aí, né? E eu falei para ele, eu vou para o culto em Vianópolis e vou te ouvir de lá. E você vem para Bulhões e dá a palestra. Aí é bom que a câmera mostra, me vê quem está vindo no culto à noite. Quinta-feira passada teve alguém aqui que levou umas do pastor Wilson sem ele saber, né? Vem na escola e não vem no culto da noite. Mas nem é possível um negócio desse, né? E aí é bom que à noite aí a câmera passa assim e eu vejo quem está aqui e quem não está. Não precisa de ninguém me contar. Essa câmera é fuxiqueira. E aí os meninos capricham aí, viu? Capricham aí. A Santina, mais o Josué e a netaiada. Por isso que hoje tinha
mas vocês hoje estão caladinhos, mas o Micaías não estava aí, o Abraão, meu Deus, mas como que eles gostam de falar, né? Estão lá na fazenda, lá, despedindo do sítio lá, que eu vendi aquela coisa lá, né? Eu vendi. Estão comendo peixe que vocês não imaginam, viu? Mas tá bom. É assim mesmo, né? Vamos ler a Bíblia, que eu pus vocês de pé e fui lembrando das outras coisas. Então, à noite, o Modair Henrique vai estar palestrando para nós e eu vou assistir lá de Vianópolis. Inclusive, é bom que eu fico assistindo, né, irmão Tiago? Essa coisa sua aí. Eu quero ver quantas vezes que vai travar, quantas vezes que vai entrar offline. Teve um irmão que assistiu esses dias, não sei o que foi o que ele falou, assistiu aqui em Bulhões mesmo, em casa, não sei por que ele não tinha vindo da igreja. Ele disse que as travadinhas que dá não atrapalha, não. Então, a gente vai tranquilizando, né? Verso 13, São Mateus 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Senhor Jesus, agradecemos a Ti pela Tua palavra, e que o Senhor a abençoe em nosso coração. Humildemente nós oramos e Te agradecemos hoje e todo sempre. Amém. Que Deus abençoe Sua palavra em nosso coração. Podeis assentar. Às vezes eu estou ali dentro, outra hora estou assentado aqui e observando a leitura das crianças. A leitura das crianças. Cada pai, cada mãe devem colocar seus filhos para fazer leitura em voz alta. E você ouvindo, porque aí você vai incentivando. Às vezes a criança ela aprende a gaguejar por não desenvolver a leitura. E isso é responsabilidade especialmente da mãe. É claro, quando o pai pode, ele sempre ajuda, né? Mas tem que se colocar eles para fazer leitura em voz alta, e você não precisa estar acompanhando a leitura. Quando a criança fala uma palavra errada, você sabe que ela falou ela errada. Filha, filho, volta, repete aí para mim. Eu parece que não entendi. Aí ela vai e repete. Se repetiu errado, você vai e fala a palavra certa para a criança aprender. Então, isso vale para todas as mamães, né? A irmã está convocando todas as mães para o segundo domingo, que ela quer uma escolinha especial em honra às mães, né? Então, isso seria no próximo domingo, a 8, segundo domingo de maio. Vocês já ficam convocadas, porque hoje, especialmente hoje, faltou muitas mães, né?
muitas mães mesmo. Só relembrando do nosso culto de domingo à noite, no parágrafo 22 da mensagem Obra Fé Expressada, o Mombrana diz: sim, Senhor, como você esquece, como você esquece. Eu lembro de uma mensagem que o pastor Joaquim Gonçalves pregou, intitulada Não Te Esqueças. Não te esqueças. É fácil esquecer. É tão fácil esquecer, eu vou te dar um exemplo. Tanto que é fácil esquecer. Nós ouvimos a escola, acabamos de ler a Bíblia, em São Mateus capítulo 16, verso 1, e eu vou dizer para vocês, se eu parasse agora e tivesse perguntado antes de citar, já teria alguém aqui que não lembrava onde que eu li. Absolutamente eu tenho essa certeza. Absolutamente eu tenho essa certeza. Já teria alguém que teria esquecido aonde que eu li. Às vezes, se eu perguntasse, então, qual o assunto que eu li, às vezes ainda ia lembrar alguma coisinha. Porque é uma escritura muito conhecida, São Mateus 16, verso 13 a seguir. Mas bem provável que muitos já teriam esquecido. Se terminar a escola também, ou chegar no culto da noite, eu perguntaria, igreja, qual a escritura que o pastor usou hoje de manhã? Sem olhar nas anotações. Provavelmente quem anotou vai lembrar, mas o restante já esqueceu. Então, as coisas espirituais, se nós esquecemos, pode nos trazer um grande prejuízo. Pode nos trazer um grande prejuízo. Agora, você tem que, por isso, é que é importante ouvir, é importante ler, é importante orar. Sabe por quê? Porque nossa mente também não vai lembrar de tudo. Mas se você lê, se você ouve, porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os que leem e os que ouvem a palavra de Deus. Então, se você está constantemente lendo e ouvindo, Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos faria lembrar daquilo que nós tivéssemos necessidade. Então, você não precisa se condenar porque você saiu da escola aqui e esqueceu qual a escritura que o pastor leu. O importante é que você ouviu. E na hora certa, o Espírito Santo vai e te lembra. Você se lembra que Pedro recebeu as chaves do reino dos céus? Por que ele recebeu as chaves do reino dos céus? É porque ele teve uma revelação que não foi a carne e o sangue. Não foi o próprio Pedro que revelou para ele que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas foi o Espírito Santo, foi Deus. Jesus disse, meu Pai, quem tu revelou. E sobre esta pedra, porque Jesus tinha dito, tu és Pedro. Aí alguém diz, Jesus disse que a igreja foi edificada sobre Pedro. Não, foi sobre a revelação que Pedro teve. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é edificada sobre a revelação. Esse é o assunto nosso desta manhã. Nós chegamos até aqui porque, como você esquece, foi essa expressão aqui do parágrafo 22. Porém, façamos todos os nossos atos, e às vezes nós esquecemos disso. Façamos todos os nossos atos em forma correta. Todos os seus atos, todas as suas ações, aonde você estiver, na escola, no trabalho, aonde você estiver, os seus atos devem ser de forma correta. Porque eles estão num livro. Os seus atos, as suas atitudes, as suas ações estão num livro. E às vezes nós esquecemos disto. Isso é que nós não podemos esquecer. Davi disse,
guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se nós tivéssemos essa consciência que em qualquer lugar que você está, o Espírito Santo está do seu lado ou está dentro de você, nós zelaríamos mais pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Nós vigiaríamos mais. Aonde que é que nós temos que pôr um guarda, um vigia maior? Nos nossos atos, nas nossas atitudes. Você sabe aonde que é seus pontos fracos. Tem muitos que têm que colocar um vigia no seu olhar. É um sentido do corpo. A visão é um sentido do corpo. E você tem que vigiar sua visão. O outro tem que colocar um vigia no outro sentido que chama-se audição. E gosta de ouvir música mundana, e gosta de ouvir piada mundana, e gosta de ouvir isso e aquilo. Eu tenho que botar um vigia aqui, nesse ouvido, nessa audição, tem que botar um vigia. Põe um vigia aí, põe um soldado bem valente aí. O outro tem que botar um soldado, um vigia na língua. Ai, meu Deus do céu, essa é terrível. Quando ela lê Tiago 3, ela chega e estremece. Ela chega e estremece quando ela lê Tiago 3. Então essa língua, ela precisa de um controle. E aí vai. Em muitos outros lugares, você sabe aonde que é que Satanás te esbofeteia. Aonde que é que ele te massacra. Então vamos reforçar a guarda aí. Porém, façamos todos os nossos atos em forma correta, porque eles estão num livro, uma gravação que será ouvida no dia do juízo. E eu quero ver aqui, no parágrafo 78, ele fala sobre o tema. Mantenham as suas Bíblias, porque tem algumas escrituras escritas. Se não tardarmos muito, me referirei a muitas delas. Meu tema é: obra é fé expressada. Agora recordem, obra é fé expressada. Obra é fé expressada. Está certo em vigiar os atos? Está certo em vigiar as atitudes? Você só consegue vigiar as suas atitudes, os seus atos, as suas ações, se você tiver fé. Veja, as obras mostram que a fé já tem tomado controle. As obras mostram que a fé já tem tomado controle. Não adianta nós tentar fabricar, senão nós vamos ficar igual o urubu que colocou penas de pavão real, que a irmã estava falando com as crianças agora mesmo. Não dá certo, não vai funcionar. Ele vai continuar com a natureza do urubuzinho, mesmo jeito. Ou então aquele lobo que se vestiu de ovelha e estava misturado entre as ovelhas. A hora que o pastor provou se era ovelha ou se não era, ele mostrou suas cores. Então, não adianta nós fabricar uma coisa? Ou nós vamos deixar aquela revelação mesmo exercitar a fé de Jesus Cristo? Porque muitas vezes nós queremos chegar diante de Deus com a fé nossa, a fé humana. A fé humana... Você sabe como é que é a fé humana? Agora, no parágrafo 90, ele diz: e assim mesmo é conosco, porque nossas obras expressam a fé que temos. As nossas obras, os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas palavras
a nossa vestimenta. Lembra daquele estudo que eu fiz lá no Pedregal sobre a aparência? Meu Deus! Aliás, eu tinha feito ele aqui, naquelas reuniões de jovens que nós tínhamos, e o pastor Adalto que me pediu para repetir aquilo lá, sobre a aparência. Às vezes a pessoa não cuida da aparência. Como que ela pode dizer que é uma cristã e ter uma aparência de uma não cristã? A própria aparência da pessoa está dizendo que ela é ou não é. Por que a gente olha para uma pessoa que às vezes ela não foi batizada ainda, mas ela congrega, ela assiste, você olha nela, ela tem uma aparência de cristã, tem uma aparência de obediente, tem uma aparência de santa, uma aparência de santo, e às vezes nem foi, nem concretou a sua, nem tomou a sua decisão final, mas ela já traz na sua vida uma aparência que mostra que ela é uma cristã. Agora, não, mas eu não tenho que preocupar com o jeito que eu visto, não tenho que preocupar com a minha aparência. Tem pessoas que você vê elas, o cosmético, sei lá, esse embelezamento, principalmente do lado feminino, você vê ela, você nem conhece. Você olha de longe, meu Deus do céu, quem que é essa pessoa? Aí depois, quando chega perto, uai, é a fulana? Mas é a forma que ela não está preocupada com a sua aparência, não. Ela acha que foi repetido na escolinha também, foi falado na escolinha. Muita gente pensa que Deus só quer o coração. Mas quando Deus tem um coração, o próprio coração cuida da aparência. Como é que você pode dizer que é uma cristã e ter uma aparência de Jezabel? Ter uma aparência de um Judas? A gente vê naquele quadro da Santa Ceia que eles pintaram. Então, diz que tem uma curiosidade muito grande ali naquele quadro que eles pintaram. Porque o pintor que pintou aquele quadro, ele gastou, acho que 12 anos ou mais para pintar aquele quadro. E quando ele escolheu o personagem para representar Jesus, ele gastou mais de 12 anos para chegar a pintar o Judas Iscariotes. E ele foi buscar um personagem para pintar o Judas Iscariotes. E quando ele escolheu o personagem para pintar o Judas Iscariotes, aquele homem disse para ele, como que o mundo dá voltas, né? Há 10, 12 anos atrás eu sentei aqui para você olhar na minha aparência e pintar Jesus. Agora, como que o mundo deu volta? Hoje eu estou sentando aqui para você pintar o Judas Iscariotes. Quer dizer, a vida tinha levado aquele homem a agir de tal forma que mudou a sua figura, mudou o seu jeito de ser, mudou a sua aparência. 10, 12 anos atrás parecia ser um cristão, parecia ser uma cristã. 10, 12 anos depois parece ser um Judas Iscariotes. Aí depois você vai ver o Mombrana falando, dentro de nós tem 2 Pedros, dentro de nós tem 2 naturezas, 2 naturezas. Uma daquela que nós herdamos de nossos pais e a outra que nós recebemos de Deus, o nosso novo nascimento. Então, é assim como é conosco, porque nossas obras expressam a fé que temos. Aí você cuida da sua aparência. Você vai trabalhar, é uma cristã que está indo trabalhar, é um cristão que está indo trabalhar. Você vai para o colégio,
é uma cristã que está indo para o colégio, é um cristão que está indo para o colégio. Você vai passear? Aonde que os cristãos passeiam? Qual é os ambientes que o cristão vai passear? Aonde é que eles vão descansar? É no meio da incredulidade? É no meio dos mundanos? Aí chega lá porque está no meio dos mundanos, aí vai agir igual aos mundanos? Essas coisinhas é que nós temos que velar, nós temos que cuidar, não esquecer, como ele falou aqui, não te esqueças. Você não pode esquecer disso. Mesmo se você está entre, por exemplo, toda família tem pessoas que são cristãs e pessoas que não são cristãs. Se você vai participar, você vai numa reunião de uma família, na família natural, que não é cristã, você vai chegar lá e portar como eles? Você vai beber, você vai jogar, você vai ouvir músicas mundanas, você vai participar do baile, porque você está no meio deles, ou você vai se portar como um cristão? Para começar, vai chegar uma hora, diz, olha, eu já vim, já prestei minha consideração familiar, agora estou indo embora, porque dali para frente não te cabe mais. Às vezes a gente toma umas atitudes meia drásticas. Eu já contei isso para vocês, quando os meus filhos eram crianças, é claro que, então, geralmente em toda a família, né, tanto do lado da esposa como do lado da gente, está mais ou menos na mesma faixa etária de vida. Então, um cunhado meu, que tem 2 filhos, mais ou menos na faixa etária da idade dos meus, nos chamou para um aniversário, uma festinha de aniversário. Ela queria que eu levasse as crianças. Toda a vida eu sou meio bobo nesse sentido. Você pode ver que nem todas as recepções de casamento eu vou. Não é fazendo recepção, não. Se o coração fecha, a gente não vai. Sempre da irmã Lloyd, gente, que exemplo foi a irmã Lloyd. Eu não fui na recepção do casamento dela. E tinha o pastor Vicente aí, tinha o pastor Leônidas, era para mim ter ido, né? Mas eu não fui. Então é assim, toda a vida eu tenho a natureza assim. Então eu fui levar as crianças lá na casa do meu cunhado. E quando nós chegamos lá, a irmã da esposa dele, tinha levado uma gravação da Xuxa, ainda era naquelas fitinhas cassete ainda, e ligou o gravador lá e botou esse trem na última altura, ó. E eu tinha acabado de chegar, não tinha partido o bolo ainda, não tinha cantado o aniversário. Você sabe como é que é criança, por causa de bolo, por causa de aniversário, por causa de chocolate, né? E teve uma das crianças hoje que falou até trazer chocolate para a outra, né? E um negócio assim, trazer chocolate para a outra. E nenhuma traz chocolate para mim, né? E então eu chamei meu cunhado, falei, ó, e essa música aí? As minhas crianças não ouvem esse tipo de música aí, não. Eu falei assim, se for continuar a música, eu vou embora. Você que sabe. Aí, mas foi a minha cunhada que pôs aí e tal. Falei, então você tem que falar com ela, fala com sua esposa, então. Sua esposa fala com ela. Hein? Eu sei que, de alguma forma, eles se arranjar lá e desligar a música. Eu não ia deixar minhas crianças ficar ouvindo aquilo. Quer dizer, hoje, essa semana, eu ouvi uma palavra sobre esse desenho de criança aí, Galinha Pintadinha, e outros desenhos, e uma senhorinha assim, sei lá, eu acho que se ela tiver assim, talvez a idade da irmã Vanusa, mais ou menos, e ela com um brinquinho daquele de pérola na orelha, e ela falando sobre esses desenhos.
Mas pensa numa palavra, num conselho maduro, parecendo de uma mulher que tem a revelação da mensagem. Ela disse: eu sou uma cristã. Quer dizer, eu não vou deixar minhas crianças ver tudo. Eu que abro a porta para elas e eu que fecho a porta. Eu e o pai delas é que temos que abrir a porta e fechar a porta para ela. Mas agora, muitas vezes, os pais deixam a porta escancarada, deixam eles verem o que eles bem quiserem. Não filtra nada. Ela disse: antes de eu deixar as minhas filhas, parece pelo jeito que ela fala, ela só tem mais de uma menina. Antes de eu deixar minhas filhas ver determinado desenho, primeiro eu vou ver o que tem naquele desenho, qual é a mensagem que o personagem está transmitindo. Aí ela citou algumas músicas da tal de Galinha Pintadinha, e ela disse: eu não vou dizer que isso aí tem uma maldade, mas quando você vê lá o galo agindo dessa maneira, você vê, tem uma musicazinha lá que fala que ela é feiticeira, e tem uma outra. Eu já vi muito aquilo com a netinha, porque nunca vi ser apaixonado naquilo. Aí tem uma outra lá que fala que vai fazer um chocolate, é tudo o nome da feitiçaria. Como é que nós podemos deixar as nossas crianças em liberdade com isso? Então, tem coisas que tudo que nós deixamos nossos filhos ver é responsabilidade nossa. É nós que somos responsáveis de dar para eles. E ela falando assim: porque as crianças não são como nós, os adultos, não. A criança pega os gestos, a criança pega... Porque aí vem a questão, quando aquele José Irion falou sobre os desenhos da Disney, vê o Rei Leão era um efeminado. Você acha que as crianças aquilo não é mensagem para fazer as crianças ficarem efeminados? O menino homem agir como mulher e a menina mulher agir como homem? A mídia está levando para isso. Um outro desenho lá que tinha umas bolachinhas em formato do corpo humano, dos membros do corpo humano, e elas iam comer as bolachinhas e diziam: olha, eu estou comendo um braço, olha, estou comendo uma cabeça, olha, estou comendo uma perna, olha, estou comendo isso. Quer dizer, não é Satanás preparando essas crianças, preparando essa futura geração para ser canibais e vampiros? Não tem uma mensagem subliminar atrás daquilo? Aí nós não filtramos essas coisas, nós deixamos as crianças ver de tudo. E assim mesmo é conosco, porque nossas obras expressam a fé que temos. Nossas obras expressam a fé que temos. Porém, se tememos atuar sobre o que cremos, se nós temos medo de atuar sobre aquilo que cremos, então nós não o cremos. Por isso que o Mombrand diz que sem fé você não pode realizar nada. Sem fé você não pode fazer nada. Veja, você tem que crer. Agora, nós continuamos. 105. Aqui entra o que acabamos de ler na Bíblia, a revelação. E o Mombrana mostra que fé é uma revelação. Fé é uma revelação. Aqui no local, a gente vê as pessoas desviando a atenção.
na conexão, você não vê. Então, não quer dizer que o dever de cada congregação que assiste a transmissão é cuidar para a sua atenção não ser desviada. Porque, às vezes, quando a pessoa desvia a atenção, a gente dá uma impressão para o pregador que aquela pessoa está aérea, ela não está nem aí pelo que está sendo falado, ela não ligou, ela não fez uma conexão com o que está sendo falado. Isso prejudica demais a gente. Até quando que nós vamos escutar um barulho e não vamos desviar a nossa atenção do que está sendo falado? O Samuel não está aí, né? O irmão Isaac Emanuel está acompanhando o pai dele, que fez uma cirurgia ontem. O irmão Isaac fez menção e até já foi orado. Então, até quando... Obrigado, irmão. Até quando nós vamos escutar um barulho do nosso lado, ou atrás ou na frente, e nós não vamos desviar a nossa atenção? Uma criança move... Criança, você sabe que criança é criança. Criança faz gracinha, e aí a vovó fica com a criança no braço, fazendo gracinha para todo mundo e tal, e o irmão que está atrás mexe com a criança na frente. Você acha que daqui a gente não vê isso? E aí, que impressão que isso dá para o pastor? É revelação, ó. Você tem que saber que você está prejudicando o culto. Tem que saber disso. Por isso que o irmão Branham ensinou que as mamães, elas devem agir mais sigilosamente possível. Essa questão de trazer copo de água para o santuário. Tem uma congregação aí que tem um diácono que vai lá no fio pegar água e levar para a irmã, levar para o irmão. Está certo isso? É que nós precisa disso, precisa fazer. Ah, pastor, mas é para ela não levantar, para ela desviar a atenção. E esse comportamento seu de buscar água para a irmã, buscar água para o irmão, não está desviando a atenção, não. Esse foi um parênteses. Fecha-se parênteses e voltamos na revelação. Fé é uma revelação de Deus. Ora, fé é uma revelação. Quero ficar aqui um momento. É uma revelação. Ele, por sua graça, tem revelado isto a você. Não é que você haja feito nada. Você não fez nada para Deus revelar para você, mas Ele revelou. Eu não fiz nada para Deus revelar para mim, mas Ele revelou. Você lembra quando o pastor Wagner disse no encontro, naquela mensagem que ele pregou? Ele disse: eu estou falando porque eu creio. Primeiro o pastor tem que crer, para depois ele poder falar. Primeiro ele tem que ter fé, para depois ele poder expressar. Ele tem que ter revelação, para depois ele expressar. Primeiro Pedro foi revelado. Depois ele falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque uns diziam que era Elias, outros diziam que era Isaías, outros diziam que era um dos profetas que foi ressuscitado. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro não esperou ninguém falar. Por quê? Tinha sido revelado a ele. Cri, por isso falei. Você crê, por isso você fala. Você crê, por isso você cuida da sua aparência. Você crê, por isso você cuida dos seus atos, das suas atitudes, aonde você vai. Porque isso está expressando. Obra é fé expressada. Isso está expressando a fé que você tem dentro do seu coração. Eu não preciso fazer força para mostrar que eu sou um cristão. Você não precisa fazer força para mostrar que é uma cristã, porque isso flui de dentro para fora. A pomba, ela não precisa tomar banho, ela não precisa, aquilo é um símbolo da vida cristã.
Ela se limpa de dentro para fora, ela produz um líquido de dentro dela que a purifica, a limpa. Você nunca vê uma pomba suja, você nunca vê uma pomba mergulhando dentro d'água para se tomar banho, e ela toda a vida é limpinha. O cristão não tem que às vezes eles falam assim, tem que levar fulana e dar um banho de loja nele, dar um banho de loja nela. O cristão não. O cristão não é, o verdadeiro cristão, se a roupa que ele está vestido em qualquer parte que ele estiver, ele pode chegar e vir para a igreja. Ele não tem duas roupas, uma para ir na igreja e outra para ir por aí. Esse é o verdadeiro cristão, esse é o homem que é revelado, essa é a mulher que é revelada. É claro que se você está em casa fazendo serviço doméstico, o homem está trabalhando no seu serviço, é claro que ele tem uma roupa mais usada, uma roupa mais rústica para fazer aquele trabalho. Mas se chegar nele lá, ele está lá, Monterrone, por exemplo, está lá na lavoura de milho, fala, você tem que ir na igreja agora, a tua mãe morreu lá, e você vai lá, porque ele vai, larga tudo lá e vem. A roupa que ele está lá, não precisa de trocar não, só porque ela está suja, ele vai chegar aqui e falar, mas como que o Deone é trabalhador? Olha como que ele estava trabalhando. Eu estou tomando um homem para não quero citar uma imagem de nenhuma irmã, não. Mas isso acontece de uma forma geral. Os cristãos, eles andam, eles portam como se eles estivessem na igreja em qualquer lugar. Agora, se eu tiver que me portar na igreja de uma forma e lá fora de outra forma, será que está expressando a revelação que eu tenho? Aí, para ir trabalhar, passa um troço nos lábios, passa um troço nos olhos, passa um troço nas unhas. Não sei não. Deus, Ele, por sua graça, tem revelado isto a você. Não é o que você haja feito. Não é o que você haja feito, nada. Você mesmo não pode criar fé. Você mesmo não pode criar fé. Você nunca tem fé. Ixi, essa é forte. Você nunca tem fé. Ela é dada a você. E você, pela graça de Deus, aleluia, ela é dada a você pela graça de Deus. E Deus revela isto a você. Portanto, fé é uma revelação. Fé é uma revelação. E toda a igreja de Deus está fundada sobre a revelação. Não faz muito tempo que um ministro batista me disse, eu simplesmente não posso aceitar a revelação. Olha o que o ministro batista, um pastor batista falou por Mombrana. Eu simplesmente não posso aceitar a revelação. Sabe o que ele disse? Sabe o que o Mombrana disse? Então você não pode aceitar a Bíblia. Você não pode aceitar Cristo, porque Ele é a revelação de Deus. Ele é a revelação, Ele é Deus revelado em carne. Cristo, Jesus Cristo é a revelação de Deus, é Deus revelado em carne, portanto toda a igreja está fundada sobre a revelação divina. Parágrafo 115. Abel por fé, por revelação. Abel é o sacrifício. Por que a Bíblia diz que o sacrifício de Abel foi mais excelente do que o de Caim? Porque Abel tinha revelação, Caim não tinha revelação. Abel foi revelado que não foi frutas. Você vai falar aqui, deixa eu continuar. Porém, Abel,
por fé, ofereceu a Deus um melhor sacrifício do que Caim, do qual Deus testificou. Foi Deus que testificou. O que Deus testificou acerca de Abel? É que Abel era justo. Agora, Caim não era justo? Só porque Caim ofereceu um sacrifício, um sacrifício de frutas, de produtos que ele trabalhou com o suor dele, plantou, cultivou, e ele trouxe aquelas frutas. Eu fico pensando que altar bonito que era o de Caim, hein? Que os nossos olhos olhariam e... Gente, eu lembro nas lavouras de arroz, quando era criança, nós plantávamos melancia, tinha uma melancia amarela, meu Jesus, quando aquilo estava madurinho, mas que doçura, você partia assim, aí às vezes dava demais, e você estava trabalhando, e ela estava na sombra, friinha, e você partia ela assim no meio, e você comia o miolo da melancia, e o resto você deixava lá apodrecer. Ai, se eu tivesse pelo menos a casca daquela melancia hoje. Tudo a melancia que você vai comprar não presta, está com cheiro de veneno, não tem aquela coisa açucarada por dentro, aquela coisa que esquisita. Aquele que era natural, aquilo que não precisava de veneno, não precisava botar veneno, não precisava pôr adubo, tudo que vai comer hoje é cheio de adubo, cheio de hormônios. O altar de Caim era frutas naturais, era frutas sem aditivos algum. Mas Deus não aceitou. Não tinha revelação. Aí Abel vem de lá, com um cordeirinho, põe em cima do monte de lenha. Não sei como que ele fez aquele monte de lenha. Sacrifica, mata aquele cordeirinho, corta o pescoço dele com a pedra. O sangue esvaindo, sangue vermelho esvaindo por todo lado. Quem sabe que sujou todas as suas mãos, porque naquele tempo não tinha a faca que nós temos hoje. E depois ele vai e põe fogo naquilo, e deixa aquela fumaça daquele cordeiro sendo queimado, subindo. Ele era justo. Como que ele era justo? Por fé. E nós já ouvimos que fé é uma revelação. Deus que te deu a revelação. Não foi através da minha pregação que Deus deu a revelação. Não foi porque eu preguei bonito que Deus deu a revelação por você. Deus pode ter me usado, fazer uma pregação que você se convenceu, o Espírito Santo te convenceu que a palavra é correta, que o Evangelho é correto, que o sacrifício de Jesus Cristo é correto. E o Espírito Santo entrou aí e deu a revelação para você. Eu não tenho mérito nisso. O mérito todo é de Cristo, é do Senhor Jesus Cristo, é do Calvário. A minha salvação é através do Calvário, a tua salvação é através do Calvário. Não são nossos méritos. É por isso que eu tenho que ter cuidado com como que eu trato o povo de Deus. Eu acho que quem mais corre risco aqui de perder o céu chama-se Ivaldo Pedro de Souza. Às vezes você pensa, não, é eu, porque eu sou assim, desleixado, vamos usar uma expressão assim. Não, o líder corre mais risco. O líder corre muito mais risco. A gente vê no plenário, eu estava citando lá na Fazenda Jacaré ontem, a gente vê no plenário como que, às vezes, nós lutamos, nós sofremos para ganhar o irmão, para ganhar uma família. Aí depois que ela está ganha, o tempo passa, aí de repente nós queremos matar aquela família, nós queremos destruir aquela família. Mas espera aí, o tanto que nós sofremos lá atrás
para poder ganhar essa família, agora nós vamos destruir ela, porque a gente não vai com o jeito daquele casal, a gente não vai com o jeito daquele irmão, não vai com o jeito daquela irmã, então nós não queremos ir mais dentro da igreja. Você está vendo o risco que corremos? Por revelação. Ele era justo, como? Por fé. Como? Por revelação. Por revelação, Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício, porque foi revelado a ele que não eram frutas do campo, mas era sangue. Era sangue. O sangue vem do pai, vem do macho. Por isso é que algumas pessoas podem crer nisto, algumas pessoas podem crer nisto, algumas não podem crer nisto, e outras tratam de simular isto, outras tratam de botar peninhas de pavão no urubu, simular. Aí eu vou simular que sou crente. Eu vou simular que eu obedeço a Deus, que eu obedeço a palavra. O dia que o pastor prega bravo, eu saio com a cara fechada da igreja, porque aquilo me atingiu. Eu estou tentando simular. Tem essa classe de pessoas. Tem a classe que não vê de jeito nenhum, não recebe de jeito nenhum. Tem a classe que simula e tem a classe verdadeira. São 3 classes ou não são? Numa audiência de pessoas, onde se levanta uma linha de oração, você encontrará alguns, presta atenção, numa audiência de pessoas, onde se levanta uma linha de oração, você encontrará alguns, e poderíamos dizer que todos são pessoas boas, Há algumas que estão fazendo um esforço para crer. Tratando eles mesmos de se fabricarem com isto. Deixa eu repetir aqui, algumas. E poderíamos dizer que todas são pessoas boas. Você lembra daquela expressão, são boas pessoas na igreja católica, boas pessoas na igreja batista, boas pessoas na presbiteriana, boas pessoas no adventista. Você acha que as pessoas vão para adventista, ou para católica, ou para a Assembleia de Deus, elas vão porque elas são más? Elas vão desejando o céu. Eu estava citando sobre as fleiras. Eu vi uma senhora, na terça-feira passada, numa recepção, uma senhora meia-idade, aparência simpática. Ela estava vestida de freira. Então elas usam aquele pano, eu não sei como que chama aquilo, tem alguma irmã que sabe? Que joga assim, parece um é quase que um véu. Aquilo é do mesmo tecido que faz aquela batina que elas vestem. Eu estava observando o comportamento dela, ela levantava, ia lá, voltava e tal, ela também estava aguardando algum exame, alguma coisa. Eu fiquei pensando, aí está um exemplo da mulher católica. Toda mulher católica deveria ser como ela. No dia de juízo, quando Deus condenar essas prostitutas de short, de mini saia, de calça esporte, mandar elas para o inferno, Ele vai falar assim para elas: se você não viu o exemplo que vocês tiveram dentro da igreja de vocês, não? Aquilo era o exemplo de mulher, aquilo era o exemplo de dama,
Aí você acha que aquela freira, ela foi para lá para ser, porque ela é uma mulher má? Ela sacrificou o direito de ter um lar, que não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a mulher salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se portarem com modéstia, com prudência e assim por diante. Mas ela, por causa do ensinamento que ela teve, ela sacrificou o direito de ter um lar, o direito de ter um marido, o direito de muitas coisas prazerosas que um casamento produz para a mulher, para o homem. Ela sacrificou aquele direito pensando de ir para o céu. Ela não está pensando de ir para outro lugar, não. Ela está pensando de ir para o céu. Nós sacrificamos muitas coisas que, como Paulo falou, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Mesmo essas coisas que nos convêm, nós sacrificamos aquilo, pensando de ir para onde? Por que nós sacrificamos aquilo? Por que você sacrifica aquilo? Aí vem a questão, são pessoas boas lá? São, porém o ensinamento, porém a doutrina, porém o enredo denominacional é que vamos condenar no último dia. Você nunca tem... Onde que eu estava? Espera aí, deixa eu ver. Aqui embaixo. Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício, porque foi revelado a ele que não era frutos do campo, mas sangue. Por isso é que algumas pessoas podem crer nisto e algumas pessoas não podem crer nisto. E outras tratam de simular isto. 117 agora. Numa audiência de pessoas, onde se levanta uma linha de oração, aqui que eu estava, você encontrará alguns, e poderíamos dizer que todas são pessoas boas. Há algumas que estão fazendo um esforço para crer. Há algumas que estão fazendo um esforço para crer. Essa pessoa não entrou ainda, veio adentro. Tratando eles mesmos de se fabricarem para isto. Alguns simplesmente não podem fazer de modo algum. Mas outros, essa é a classe que eu espero que você esteja. Essa é a classe que eu espero que você esteja. Mas outros, simplesmente por graça, simplesmente é dada a eles. Eles não têm dificuldade para quê? Para crer. Eles não têm interrogatórios, eles não têm nada. É dado por graça a eles. Eles não têm questionamentos. Se não me engano, na era de Filadélfia, o irmão Branham diz assim, é uma dessas eras aí, ele diz assim, não envolvem coisas questionáveis. Muitos serão tentados a envolver, mas você não envolva, mantenha as suas vestimentas limpas, não envolva em coisas questionáveis. Agora eu estou pregando para mim. Se tem alguém que precisa disso aqui, sou eu. Há algumas que estão, e outros simplesmente por graça, simplesmente é dado a eles. Agora, aí está a diferença. Uns fazem o esforço, outros, e são boas pessoas, outras elas não receberiam por nada, mas a outros é simplesmente dado por graça. Essa é a verdadeira revelação de Deus. Tem que ser revelado primeiro. Tem que ser revelado primeiro. Tal como, 119, tal como na última noite, quando você receber o livro, na última noite eu estava falando,
Quando você receber o livro, você acha que você não tem um livro? Você acha que você não tem uma fita lá? Os 2 livros da vida é o mesmo livro. Porém, um deles é o seu nascimento natural. Quando você nasceu, você tem um livro lá, da vida natural, escrito seu nome nele. Aí entrou tudo que você faz de certo, tudo que você faz de errado, foi anotando ali, anotando. Aquilo que você fez escondido, que seu marido não ficou sabendo, que sua esposa não ficou sabendo, você não acertou até hoje, ele não acertou até hoje, está escrito no livro, nesse primeiro livro. E você quer saber? Deus tem tanto poder nesse livro, que o dia que ele for passar a cena lá, ele vai passar como se fosse um vídeo. Você vestido naquele vestido, você vestido naquela roupa, você entrando naquele carro, entrando naquela casa, e assim, vai mostrar tudo. Está tudo nesse livro. Porém, um deles é o seu nascimento natural, é esse. E o outro é o seu nascimento espiritual. Ah, se nós não tivermos tomado posse desse segundo livro. Só não passará pelo trono branco de julgamento quem tiver tomado posse do segundo livro. Porém, um deles é o seu nascimento natural e o outro é o seu nascimento espiritual. Repetindo. Um leva ao outro tal como um talo de trigo. O talo do trigo não é trigo, é? Mas ele levou ao trigo. O pé de milho é milho? Quem usa o pé de milho para tratar das galinhas, para tratar dos porcos? Hoje a modernidade fez um homem fazer silos para tratar de gado. Aí ele corta quando o milho grana, porque tem que esperar o milho granar, senão ele fica sem sustância. Aí é o jeito que as mães falam, ô filha, filhinha, coma isso aqui porque tem muita sustância para você. Seu cabelo vai ficar bonito, seus olhos vão ficar bonitos, você vai ficar com a pele bonita. Aí você vai incentivando assim e acaba ela comendo coisa que ela não gosta, mas a mãe fez tanto barulho, tanto ela que ela acaba comendo. E é bom para ela. O alimento que você come é o que você é. Por que tem muitas pessoas que são vulneráveis? Elas são vulneráveis a doenças. É por causa da alimentação que elas têm. Meu netinho Abraão chegou de São Paulo, lá era criado de qualquer jeito, a mãe tinha que trabalhar, deixava com a avó, a avó trabalhava também, quem zelava mais deles era a avó, e o avô era meio desleixadão, e os meninos ficavam comendo bozeira. O menino chegou aqui e não sabia comer nada. Não gosto disso. O que ele sabia comer arroz, um pouquinho de feijão e carne. Era só isso que ele comia. Menino doente, a mãe me chamou lá e fez um maior barulhão, porque ela sabia que era eu que ia cuidar mesmo. Vó, você tem que fazer um tratamento desse menino. Esse menino tem problema de estômago, esse menino tem isso, esse menino tem aquilo, esse menino tem aquilo. Eu pensei, vixe, o menino está morto. Vamos levar para sepultar lá no Goiás. Irmão, chegou aqui, nós fomos dar a alimentação correta para ele, foi alimentando,
o pai brigando, coma isso, coma aquilo outro. Nunca teve uma crise daquela mais, de vomitar, de ficar quase morto, de ter que ser corrido às madrugadas para o hospital. Nunca teve uma crise mais. Hoje o menino come quase de tudo. E a alimentação que você tem, a alimentação espiritual. Ah, pastor, eu posso ouvir o pastor fulano de tal na internet? Como pastor, às vezes eu ouço alguns, mas eu vou indicar para você. Essa semana eu tive uma experiência, eu falei com uma certa irmã, disse, escuta, você já leu tal livro de tal escritor? Eu achei que eu recebi uma resposta descaridosa, mas depois eu falei assim, não, ela está certa. Ela disse assim, não, eu nunca li, eu não leio. O irmão Brana, ela respondeu assim, o irmão Brana me completou. Eu falei, vai, toma. Às vezes a gente tem que levar umas broncas dessas, né? Tem que levar umas dessas para você aprender. Para começar, não era ovelha minha. Ô Jesus, ajuda nós. Nós temos que passar por essas coisas. Isso vai nos ensinando. Veja, é o mesmo livro, porém um deles é o seu nascimento natural. O que tem nesse livro do seu nascimento natural? Sabe o que pode apagar as coisas erradas que estão no livro natural? É o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É o seu novo nascimento. Porque o seu novo nascimento só acontece depois que você tem uma fé genuína no Calvário. Recebe essa revelação do Calvário. Aí sim, aí apaga tudo. Deus pega aquilo, Deus pega aquele livro e joga no mar do esquecimento. Aí, a partir daí, é que você vai vigiar agora os seus atos, suas atitudes. As suas obras provam que você tem fé. Se você fumava, você não fuma mais. Se você bebia, você não bebe mais. Se você prostituía, você... Aquilo saiu de você automaticamente. Se você roubava, se você fazia negócio desonesto, você não faz mais. Você aprende a sofrer o dano. A gente, o humano, não quer sofrer o dano. O humano não quer sofrer prejuízo. Um leva a outro, tal como o trigo, o talo ao trigo. Sempre que você fala comigo e faz como uma pessoa vivente, o faz como uma pessoa vivente. Porém, aqui há uma parte minha, que é essa pessoa, que tem que perecer. Esse é o livro do qual sai o nome. Porque se a pessoa não recebeu o outro. Porém, do eterno, do predestinado, do eleito, deste, o nome nunca pode sair, porque sempre esteve nele. E você recebe. Você não faz esforço nenhum para receber e você recebe. Viu que a gente vai entendendo que ser cristão não é por força nem por violência? Parece que muitas vezes a gente não entendia. Não entendia o que era.
Não é por força nem por violência que você conquista o reino de Deus. É isso. O nome nunca pode sair porque sempre esteve nele. Nunca pode ser tirado. Vocês o notarão no livro de maneira... Aí ele fala sobre o livro das eras, que ele comenta esse detalhe com muita graça, né? E eu vou parar por aqui. Vamos ficar de pé. Eu quero encerrar com isto. Encerramos aí com os dois livros. O livro natural e o livro do Novo Nascimento. O livro natural é esse que pode ser riscado, pode ser lançado nas trevas exteriores, e o livro do Novo Nascimento, esse, quem recebe ele, recebe. E é por graça, não é pelos feitos das nossas obras. Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos pela palavra, te agradecemos por esta mensagem, e eu creio que o Espírito Santo está nos dando um passo mais firme no Senhor. Que o Senhor ajude a cada um de nós a vigiar, Senhor, os nossos pontos fracos, aqueles pontos que Satanás nos esbofeteia, e que o Espírito Santo possa guardar a cada um dos teus filhos. Lembramos de todos aqueles que estão em necessidade, o irmão Geraldo Rodrigues do Nascimento, no hospital, o irmão Sebastião, pai do irmão Isaac, do irmão Felipe, aquela cirurgia que ele fez, pedimos que a mão do Senhor esteja estendida sobre ele também, e a todos os demais que estão em necessidades, o pedido de oração daquela mãe pela sua nora, irmã Rosa, que o Senhor toma ela sob o teu controle, intercedemos pela vida dela na UTI, ó Pai. Às vezes ela não fez uma decisão ainda com Deus, por isso nós entregamos, encomendamos, que o Senhor dê uma oportunidade para ela, Senhor. E assim todos os teus filhos em toda a face da terra. Nós oramos por cada família representada, pela saúde, pelo bem-estar de cada um, por tudo aquilo que nós ainda temos que acertar, que o Espírito Santo possa dirigir-nos ao acerto de uma forma correta, ungida, com graça do Senhor. Não temos que fazer esforço algum, mas nossa vida está diante das Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão, Pai, pois te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe e até à tarde, se o Senhor nos permitir, às 18 horas, estaremos aqui de volta e o Modair Henrique estará palestrando para nós nesta tarde. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.